Você está escutando o Pode Brechar, o podcast do Brechando. Lembra que falei que tem 2 prédios históricos que não conseguimos entrar? Um deles é o Museu Café Filho. Neste 7º e penúltimo episódio da primeira temporada do Pode Brechar, vamos falar do segundo prédio que estava fechado. A visita aconteceu numa tarde de fevereiro. Aquela foi a nossa primeira tentativa. Em março tentamos de novo, mas também o espaço estava fechado. Além disso, quase não tem muitas informações daquele local, somente no site oficial. De longe, a gente pensa que aquela casa entre a Pinacoteca do Estado e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação é apenas um local que já foi utilizado como moradia. Mas poucas pessoas sabem que esta simples casa do estilo neoclássico armazena importantes artigos históricos da cidade. Estou falando simplesmente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, assunto do nosso 7º episódio. O prédio foi construído para abrigar o próprio Instituto em 1906, uso que permanece até os dias de hoje, apesar de já ter sido utilizado pelo Supremo Tribunal de Justiça do RN. Vale lembrar que o Pode Brechar é um podcast do brechando.com e todas as informações extras estão no brechando.com/podebrechar. Sem contar que é patrocinado pelo edital Sesc Cultural 2022 na categoria de Pluralidade das Artes. Dito isso, vamos começar o 7º episódio. O que é um Instituto Histórico e Geográfico? Antigamente, na época que estudava o ensino básico, quando vi o outdoor de comemoração dos 100 anos, achava que era uma escola. Até eu visitar em um passeio e vi que abriga vários documentos, praticamente um museu, pouco conhecido na cidade. De acordo com o site do IHGRN, sigla da instituição, o prédio foi fundado em 29 de março de 1902. A casa onde fica o museu também é conhecida como a Casa da Memória. Além da Pinacoteca e a antiga Catedral Metropolitana, fica do lado da Praça André de Albuquerque, do Memorial Câmara Cascudo, a Praça João Maria e a Igreja do Galo. A sua primeira entrada se dá pela Rua Conceição. Na verdade, se chama Rua da Conceição. Também lembrada pelos historiadores como a primeira rua criada na capital potiguar. A gente tentou visitar no mesmo dia que o Museu Café Filho, mas não deu certo, e vou explicar ao longo do episódio. Antes de continuar, eu tenho um recadinho para vocês. Para quem quer saber mais sobre curiosidades sobre o Rio Grande do Norte, acesse o brechando.com. Lembrando que o Pode Brechar é um podcast que foi contemplado pelo edital Sesc Cultural na categoria de Pluralidade das Artes. Agora, vamos voltar ao podcast. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte foi fundado em 29 de março de 1902 por um grupo de notáveis. Teve ex-governadores, intelectuais e figuras proeminentes do Estado nos seus quadros. 8 estados já haviam instituído os seus, e o modelo maior, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é composto de esculturas, adereços, artefatos, telas, retratos, fotografias, documentos e livros doados à instituição, no qual o Instituto distribuiu nas suas salas e estantes. Uma das peças importantes do museu está o busto de Manuel Gomes de Medeiros Dantas. O mesmo foi jornalista, advogado, escritor, fotógrafo, historiador e geógrafo. Além disso, ele trabalhou no jornal A República e fez o livro Natal daqui a 50 anos. Sem contar que ele traduziu o Manifesto Futurista de Mariner em 1909. Ainda tem a coroa de flores do Graf Zeppelin, que sobrevoou em Natal 2 vezes. Sendo que na sua segunda passagem, o piloto deixou cair um pendente, um paraquedas luminoso e uma segunda coroa de flores naturais sobre o monumento de Augusto Severo, que caiu na atual estação de trem da Ribeira, que fica na Avenida Duque de Caxias. A coroa de flores, atada num laço de seda, com as cores nacionais da Alemanha e do Brasil, tinha a seguinte legenda: Augusto Severo, o grande brasileiro que idealizou a aviação como um fator de progresso e a arma de aproximação entre os povos,
homenagem do Graf Zeppelin. Além disso, tem um busto do Padre Monte, retrato de Alta de Souza, brasão da Igreja de Extremóis, retrato de Isabel Gondim e o busto do Barão do Rio Branco. Mas esqueci de falar de um monumento, não é mesmo? Não, eu não esqueci de falar da polêmica coluna capitolina. O que é isso? Que fator histórico possui? Esta coluna simplesmente foi um presente da Itália, mais precisamente durante a gestão de Benito Mussolini, sim, o líder do fascismo, ao povo do Rio Grande do Norte, em agradecimento pela boa acolhida oferecida aos aviadores daquele país, Carlo Delprete e Arturo Ferrari. No dia 5 de julho de 1928, estes pilotos estavam com um avião Savoia Marquette e alcançaram a Costa Potiguar, provenientes de Roma, após um voo de mais de 49 horas, sem escalas, perfazendo uma distância de mais de 7.000 quilômetros. A coluna, marco desse feito, tem esse nome porque é originária do Monte Capitolino, em Roma. A coluna capitolina foi inaugurada em 8 de janeiro de 1931 e foi trazida a bordo do navio Lanzerotto Molocello, que participou da primeira travessia aérea do Atlântico Sul feita por um esquadrão. Além disso, o bispo Dom Marcolino Dantas realizou uma missa campal para celebrar a chegada deste monumento no cais do Porto de Natal. A coluna capitolina tem 5,8 metros de altura, apoiada numa base com cerca de 3 metros quadrados. É de mármore cinza e contém 2 placas escritas em italiano, no qual uma era trazida de um só lance sobre asas velozes, além de toda a distância tentada por Carlo Delprete e Arturo Ferrari. A Itália aqui chegou a 5 de julho de 1928. O oceano não mais divide, e sim une as gentes latinas de Itália e Brasil. Na outra placa, por sua vez, estava escrito: Ítalo Balbo, aqui junto com o esquadrão aéreo transatlântico na rota percorrida por Carlo Delprete e Arturo Ferrari, a eles recordarão para sempre nesta coluna capitolina doada por Benito Mussolini à cidade do Natal consagrada, em janeiro de 1931. Primeiramente, esta foi erguida na esplanada do Cais do Porto, na Ribeira, e o monumento foi, por vezes, considerado um símbolo fascista. Tanto que, em 1935, durante a intentona comunista no Brasil, a coluna chegou a ser derrubada. Permaneceu em um lugar ignorado durante muitos anos, até ser reencontrada e novamente erguida, dessa vez na Praça João Tibúrcio, depois para a Praça Carlos Gomes no Baldo. Atualmente, a mesma foi transferida para o Largo do Instituto Histórico e Geográfico, na Praça André de Albuquerque, onde se encontra até hoje. Ainda abriga, dentro do Instituto, o segundo pelourinho da cidade, porque o primeiro foi destruído. Inicialmente, o pelourinho foi colocado na Praça André de Albuquerque em 1732. O pelourinho era uma coluna que ficava em um local público, onde eram fixados os avisos criminais. Em meados do século XIX, foi retirado do local, ficando na cadeia pública, onde hoje fica o Centro de Turismo, e depois migrou para a sala do Instituto. E ainda tem outros monumentos, pois ali se encontra a primitiva pia baptismal da Matriz de Natal, a estola do Frei Miguelinho, os paramentos de Padre João Maria, o primeiro telefone instalado de Natal e o cofre da Provedoria Real da Capitania do Rio Grande, datada do início do século XVIII, entre outras peças. Mas por que se encontra fechado o Instituto Histórico? No dia que visitamos, ela estava funcionando apenas suas atividades administrativas durante a manhã. Sim, ela só funciona durante a manhã, das 8 às 12 horas. E para agendar uma visita em grupo de 10 pessoas, precisa enviar o e-mail para contato@ihgrn.org.br. Se quiser saber mais informações, o brechando.com/podbrechar vai ter matérias exclusivas sobre a coluna capitolina e o pelourinho. Foi tombado em 1984 pela Fundação José Augusto e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INFAM. E é isso, o 7º episódio do Pode Brechar, que está na reta final, e o último episódio a gente vai falar sobre a Casa da Ribeira. Esperamos vocês por lá e até a próxima!
O Pode Brechar, o podcast do Brechando, foi contemplado pelo Sesc Cultural na categoria de Pluralidade das Artes. O roteiro e reportagem ficou por conta de Lara Paiva.